e nós vamos estar aqui a continuar a nossa meditação e a nossa reflexão sobre uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que é muito familiar para todos nós, porque é uma oração que está na Bíblia e que é também partilhada por estar na Bíblia com outras confissões, com a Igreja Católica e basicamente todas as confissões que têm a fé cristã como que se autodenominam cristãs. E esta oração é uma oração que tem muito sumo, não é? Muito que se lhe diga, que nos ajuda a perceber muita coisa sobre Deus. E nós, à medida que estudamos esta oração, além de aprendermos a orar, e não é orar tipo papagaios a repetir só coisas por repetir, sem saber e sem pensar no que significam, mas orar com o entendimento daquilo que é importante estar presente nas nossas orações. Porque há coisas que é importante estarem presentes nas nossas orações. E nesta oração Jesus dá algumas diretrizes sobre o que é importante estar presente nas nossas orações e sobre o que é que... E ao perceber o que é importante para Jesus estar nas nossas orações, também percebemos o que é o caráter de Deus. Não é? Também percebemos o que é que Deus quer de nós e Ele revela-se a nós também. E nós falamos na primeira sessão que tivemos sobre este tema, falamos sobre a palavra Pai. Falamos sobre a palavra Pai, a primeira palavra de oração. E hoje vamos falar sobre a palavra Nosso. Não é? Vamos falar sobre a palavra Nosso. Cada uma destas palavras tem, e são as primeiras palavras de oração, são muito profundas, têm significados muito profundos e coisas muito profundas para nos ensinar sobre Deus, sobre a natureza de Deus. Para já, Deus encoraja-nos a identificá-lo como Pai. Primariamente é esse o tipo de relação que Ele quer ter connosco. Ele quer ser Pai para nós e nós filhos. E vimos que somos filhos quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, pela fé, quando pomos toda a nossa confiança em Cristo e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida e que não queremos mais viver para nós mesmos, mas queremos que seja Ele a governar a nossa vida e a viver em nós. E então esta é a segunda palavra que Jesus nos encoraja a incluir nas nossas orações ao nosso Pai. E vemos que é um Pai que é nosso. E esta palavra nosso é importante, porque não Pai meu. Não é? Ele também é meu Pai. Mas Jesus na oração encoraja-nos a dirigirmos a Ele como Pai nosso. Isto combate uma tendência, ou contraria uma tendência em nós, que é a tendência para nós acharmos que somos o centro do universo. Ou sou só eu que tenho essa tendência? Não é? Todos nós temos a tendência para ser autocentrados. E acharmos que tudo é sobre nós e que tudo gira à nossa volta. E vimos que isso tem a ver com a nossa natureza estragada, não é? Nós chamamos o ADN estragado, não é? A natureza em nós que se revolta contra Deus, que quer governar, que quer viver para si mesmo, que quer ser o centro do universo, que quer ser adorado. É a natureza do pecado em nós que nos faz ter esta tendência, esta inclinação. De achar que nós somos o centro, de querer ser o centro. E temos este entendimento também que é promovido muito pela nossa cultura, de que a fé é uma coisa só entre mim e Deus. Não é? Há muito este entendimento sobre a religião. Não é? Tens a tua religião, ok. Faz a tua religião à tua maneira. Vive a tua religião à tua maneira e não chateies ninguém. Não é? É uma coisa tua só, entre ti e Deus. E nós às vezes absorvemos essa mentalidade. Não é? Que é uma coisa só minha, entre mim e Deus. E ninguém tem nada a ver. Não, isso não é o que Deus quer e nós vamos ver isso muito claramente. Porque não é Pai meu, é Pai nosso. E porque se é Pai nosso, é sinal que somos todos filhos. E se somos todos filhos, somos o que uns aos outros? Irmãos. Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e passam a ser filhos de Deus, ganham instantaneamente uma imensidade de irmãos. Que bênção. Não é? Principalmente aqueles que estão longe. Esses é que... Estou a brincar. Não perceberam? Não é? Porque os irmãos dão trabalho. Não é? Mas esses é que são a maior bênção, não é? Os que estão perto, esses é que são a maior bênção. A gente é que não percebe.
Mas porquê? Porque, então, nós somos irmãos, Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, isso fala de família, e nós já temos, este versículo já está gasto nas nossas Bíblias, nós temos repetido este versículo muito nos últimos anos, e vamos continuar a repetir. E este versículo em Efésios 2,19 diz que nós já não somos estrangeiros nem hóspedes, fazemos parte do povo santo de Deus e somos membros da sua família. Paulo está a escrever para os pagãos, para aqueles que não faziam parte do povo de Israel, a dizer, vocês também fazem parte, fazemos todos parte, somos todos parte da família. Vocês já não são estrangeiros, já não são gentios, já não estão distantes, agora vocês estão incluídos, vocês fazem parte da família de Deus. E nosso fala disto. E porquê é que Deus tem esta ideia, esta quase que obsessão de Deus com família, filhos, pai, filho, irmãos, família? Porquê tanto ênfase nisto? Porque o próprio Deus é uma família. Faz parte da natureza de Deus. Esse é o segundo atributo de Deus. O primeiro que vimos foi paternidade. E este segundo é trindade ou triunidade. Deus é um Deus triuno. Significa que Deus é um, mas em três pessoas. Ou três pessoas, um só Deus. E reparem nas palavras. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é família. Nós falamos que Deus sempre foi Pai, desde a eternidade. Porquê é que Ele sempre foi Pai? Porque Ele sempre teve um filho. E Jesus sempre foi Filho de Deus, desde toda a eternidade. Porquê? Porque Ele sempre teve um Pai. E ambos estão na unidade do Espírito Santo. E vivem em harmonia, em perfeita harmonia, como uma família perfeita. E é para eles que nós olhamos quando queremos perceber o que é ser família. Olhamos para a Trindade. Qual é o propósito de Deus para a família? É sermos como a Trindade. Permanentemente em harmonia. Permanentemente em unidade. É este o nosso alvo. Estamos longe? Estamos. Mas é este o nosso alvo. E não vamos desistir enquanto não chegarmos a este alvo. E um dia nós vamos ser uma família perfeita, em perfeita unidade com a Trindade. Na eternidade. E cada ser humano, irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Diz lá em Gênesis 1:27, Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou como verdadeira imagem de Deus. E esse ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Mas reparem que lá no jardim, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então a imagem da Trindade em nós é que nós temos de nos unir a outros. Não é bom nós estarmos sós. Porquê? Porque nós somos incompletos sem outros. A imagem de Deus em nós exige comunhão. Exige que nós nos liguemos a outros para vivermos segundo o modelo da Trindade. Mas como nós falamos da última vez, temos esta natureza, esta velha natureza estragada, que mesmo quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele entra na nossa vida e transforma-nos, ainda assim nós temos uma velha natureza que ainda está cá. Ela já não nos governa, nós temos outro Senhor, mas ela ainda está cá a lutar contra a nossa natureza nova. Alguém experimenta essa luta? Sou só eu? Não, nós experimentamos todos essa luta. Mas nós temos, por causa dessa natureza estragada, nós muitas vezes somos levados a ter uma visão distorcida de Deus como nosso. E centramos-nos em nós mesmos, como estávamos a dizer. Mas há uma coisa que é muito importante também. Nós não podemos ir para o outro extremo e dizer, afinal, só o nosso é que importa, o eu não importa para nada, o meu não importa para nada. Não, não é verdade. A fé tem uma dimensão individual. E, irmãos, lembram-se de algum movimento dentro da igreja que tenha tentado reforçar e destacar a dimensão individual da fé? Ou seja, que eu como indivíduo, como pessoa, eu tenho uma responsabilidade. Não basta fazer parte de um grupo. Eu próprio tenho que pôr a minha vida em ordem com Deus, pessoalmente. Qual foi o movimento? A Reforma. A Reforma protestante. Porque até a Reforma, a igreja que era só uma, não é? Era só uma igreja. Aliás, estava já dividida, mas
Mas qual era o ênfase? Faz parte de um grupo, és batizado naquele grupo e fazes parte dos salvos. Já estás. Fazes parte de um grupo. Não havia ênfase na transformação do indivíduo. Que o indivíduo tem que ser transformado. Tu tens que ser transformado. Não basta fazeres parte de um grupo, não basta fazeres parte de uma religião, vires a uma igreja. Tu precisas de ser transformado pessoalmente. Então a salvação é um processo de transformação individual, mas também familiar. E as duas dimensões têm que estar sempre em equilíbrio. Em equilíbrio. E isto é que é difícil. Não é? O mais fácil para nós é irmos para um dos extremos. Certo? Fácil. É tudo sobre mim. Ou então, o indivíduo não importa para nada. Só importa é o grupo. As tuas necessidades individuais não interessam para nada. Interessa é fazeres parte do grupo. Então este equilíbrio é muito difícil. Não é? Por um lado, ou temos o eu no centro. Por outro lado, só destacamos a parte do grupo. Mas, se formos honestos, o que é que hoje na nossa cultura é mais presente? É o eu. O eu. A reforma protestante veio resgatar muita coisa boa, mas como o ser humano é naturalmente desequilibrado, pegou na reforma, naquilo que a reforma dizia, tu tens que pôr a tua vida em ordem com Deus, a salvação é individual, então a cultura pegou nisso e disse, então só o eu é que importa. E chegamos aqui muito por causa dessas ideias, né? Porque de repente tudo é sobre mim. As minhas necessidades, as minhas preferências, as minhas capacidades, os meus dons, o que eu tenho jeito para fazer, o que me apetece fazer. Tudo é sobre mim. E nós recebemos e absorvemos isso. Tudo é sobre mim. Mas, apesar do indivíduo ser importante, a palavra de Deus é clara. Os nossos egos são chamados para morrer uns pelos outros como Cristo deu a vida por nós. E não vale a pena, nem sequer vale a pena. Há muitos versículos que podemos ir buscar. Mas todos sabemos que Jesus deu a vida por nós. É só disso que nós precisamos. Temos que fazer a mesma coisa. Temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que dar a vida uns pelos outros. O nosso ego é para morrer. Quem quiser vir após mim, este é um dos versículos que podemos ir buscar, não é? Quem quiser após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Então esse é o mandamento de Deus para viver em família. E quando nós damos a vida uns pelos outros, nós estamos a cumprir o chamado de Deus para a família. Não é? Damos a vida uns pelos outros. Negamos o nosso eu, muitas vezes as nossas necessidades, os nossos apetites, as nossas razões, as nossas ideias. Negamos isso para bem da nossa família. E todos nós percebemos isso, né? Na nossa família, na igreja às vezes é difícil perceber isso. Na nossa vida familiar, do dia a dia, é fácil perceber isso. Como é que nós podemos não nos negar a nós mesmos para bem da família no nosso dia a dia? Não dá. Tudo o que nós fazemos, ou quase tudo o que nós fazemos, é para nos negarmos a nós mesmos. Alguém gosta de ir trabalhar de manhã, acordar cedinho e ir para o meio do trânsito? Não é? Ou ir aturar. Deus faz às vezes coisas incríveis e ajuda-nos a ter alegria mesmo nessas coisas que custam. Mas a verdade é que é um sacrifício que nós fazemos. Por quem é que fazemos esse sacrifício? Também por nós, para comermos e sobrevivermos, mas para a nossa casa ter o suficiente. Pensamos nos nossos filhos, pensamos nos nossos cônjuges, pensamos em pessoas à nossa volta que precisam de nós, os nossos pais, outros familiares. Não é? Então negamos-nos a nós mesmos. É isso que é preciso. E como é que se vive em família? Há uma passagem que descreve, já foi lida aqui há pouco tempo, ali pelo irmão Sandro, mas que é a passagem que descreve, dá uma imagem assim melhor e mais completa do que é viver em família, do que é viver como irmãos, com um pai que é nosso e partilhar a vida. Atos 2, 42, 47, não vamos ver esta passagem toda hoje, mas vamos ver uma parte.
porque há muito para dizer sobre cada uma destas frases. Só no primeiro versículo, vamos só ao primeiro versículo. Como é que isto foi depois do Espírito Santo vir, ok? O Espírito Santo vem, o Espírito Santo, Deus envia o Espírito Santo para a igreja. Logo naquele dia de Pentecostes, 3.000 foram batizados. A igreja explode e a igreja começa a viver. E como é que a igreja vive? Lucas, que é o autor de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, diz-nos: todos participavam fielmente no ensino. Interessante que a passagem começa logo com isto. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos. Ensino dos apóstolos. O que era o ensino dos apóstolos? Os apóstolos ensinavam o quê? Numa só palavra. A salvação em quem? Cristo. Numa só palavra, o que é que eles ensinavam? Cristo. Eles ensinavam Cristo. Este é o ensino dos apóstolos. Eles ensinavam Cristo. E o que é que acontece quando nós não participamos fielmente no ensino dos apóstolos? O que é que acontece quando nós não aprendemos Cristo? Certamente nós não podemos ser família. Não podemos, para já, se não aprendemos Cristo, nós nem sequer sabemos que Cristo ensinou a orar Pai Nosso. Nem sabemos isso. Sem Cristo nós nem isso sabemos. Então não dá para viver em família, não dá para perceber quais são os princípios importantes da vida em família sem Cristo, sem o ensino de Cristo. Cristo não é o ensino sobre sermos cidadãos melhores ou pessoas melhores. Isso é uma consequência do ensino de Cristo. Não é um ensino de cumprir uma série de leis religiosas. Quais são as regras? Nós algumas coisas mudam na nossa vida, no nosso comportamento, mas é porque nós aprendemos Cristo. E quando Cristo é o centro da nossa vida, então comportamentos mudam. Mas isto não se trata de regras, de listas de regras religiosas. O ensino dos apóstolos não é pode e não pode. Olha, podes isto, podes aquilo, não podes aquilo, não podes aquilo, não podes aquilo, não podes aquilo. O ensino dos apóstolos é Cristo. E quando nós somos transformados por Cristo, coisas mudam na nossa vida. Mas é Ele que opera. Não somos nós que montamos uma religião com regrazinhas para todos cumprirem. E quando cumpres as regras está tudo bem. Não. Irmãos, nós podemos cumprir todas as regras e não ter nada a ver com Cristo. Nada. Era assim os fariseus. Eles cumpriam as regrazinhas todas dali da cultura deles e tal. Sabiam as leis todas, cumpriam aquilo tudo à risca, apresentavam-se assim, só deixavam de fora as coisas mais importantes, as coisas do coração, que ninguém via. E eles cumpriam as regras religiosas e não sabiam nada de Cristo. Então o ensino é Cristo. Cristo. E uma das armas do diabo para minar a nossa vida, para destruir a nossa vida, é desviar-nos do centro que é Cristo. Ele desvia-nos do centro que é Cristo para nos concentrar em coisas secundárias. Para nos concentrar em regrazinhas. Para nos concentrar em comportamento. Faz assim, faz assado. Vai aqui, vai ali, não vás aqui, não vás ali. Ele desvia-nos a atenção do coração para nos centrar no exterior, no comportamento exterior. Ou então, do que é central em Cristo, para nos pôr a atenção em outras doutrinazinhas. Aquelas doutrinazinhas que são importantes, não é? Mas a questão, por exemplo, do livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio, somos salvos, é livre-arbítrio ou é predestinação? Aquela discussão de muito tempo, não é? E é um tema válido, mas quando nós concentramos toda a nossa atenção nisso, nós estamos a desviar do que é importante, do que é realmente fundamental, que é Cristo. E o que é ter Cristo no centro? Quando dizemos Cristo está no centro, quais são os elementos
Quais são os elementos que são mesmo centrais em Cristo? Quando pensamos em Cristo, pensamos em quê? Dois elementos centrais que mostram quem Cristo é. A cruz e a ressurreição. Esses elementos são centrais. Sabem como é que eu sei isto? Sabem como é que eu sei isto? Porque o apóstolo Paulo disse que se com os teus lábios confessares que Jesus é Senhor e no teu coração crês que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Esse versículo, Jesus é Senhor porquê? Porque Ele venceu na cruz. Ele é Senhor porquê? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Há muito mais a dizer, mas estes dois elementos são centrais. Do que é que fala a cruz? Do que é que fala a cruz? Quando pensamos em cruz, pensamos em quê? Arrependimento. Arrependimento, sacrifício, redenção, justiça. Está a faltar uma. Amor, morte. Está a faltar uma que está aí. Salvação, perdão, certo? Perdão, castigo, né? Castigo de Deus que Jesus levou sobre ele. O castigo de Deus. Então, a cruz fala disso tudo. E agora vamos pensar nisso e pensar, essas coisas são as centrais na nossa vida. Sacrifício, perdão, morte, justiça. Então vamos pôr isso em prática na nossa vida em família. Se Cristo é o centro, vamos pôr isso em prática. Se a cruz de Cristo é o centro, vamos pôr isso em prática. Porque Jesus ressuscitou dos mortos e Ele está vivo e Ele continua a ter exatamente a mesma natureza. E é essa natureza, quando nós sabemos que Ele está vivo, nós sabemos que aquilo que Ele é, continua cá. Desde a eternidade. A vontade dele continua a mesma. Aquilo que ele ensinou é válido. A ressurreição de Jesus mostra isso. Tudo o que Jesus ensinou é válido, 100% válido. Se ele não ressuscitasse, ninguém sabia se ele realmente era o Filho de Deus ou não. E então podíamos pensar, não sabemos, ele morreu, pode ter sido só um homem bom, que tinha assim, um homem bom, tinha alguns bons ensinos, alguns delírios também, algumas manias das grandezas. Mas Jesus ressuscitou. Já diz a palavra que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Mas como Ele ressuscitou, então tudo o que Ele nos ensinou é 100% válido. E se aquilo que Ele nos ensinou é 100% válido, é isso que nós temos de viver. É nisso que nós temos de nos concentrar. Naquilo que a cruz fala. Sacrifício, perdão, morte do eu. Morte do eu a cada dia para que Jesus viva em mim e para que a natureza de Jesus em mim me transforme e me faça morrer pelos outros também, dar a vida pelos outros também. Então, está aí a receita, irmãos. É centrarmos-nos no essencial e não deixar aquilo que não é essencial não deixa de ser importante. Atenção, não deixa de ser importante, mas não deixa também de não ser essencial. O essencial é o essencial. É isto. O resto não deixa de ser importante, mas não é o essencial. E nós precisamos de fazer esta separação. Se nós vamos andar sempre com mil e uma coisas para nos ocupar e nos distrair do essencial. E isso é destruidor para nós, isto destrói-nos. Substituir o essencial pelo central, pelo secundário, destrói-nos. E é por isso que as igrejas, é por isso que temos tantas igrejas diferentes, tantas denominações diferentes. No século X houve uma divisão na igreja cristã entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Sabem como é que começou essa divisão? Por uma palavra no credo. Uma palavra. Porque no credo dizia que Jesus, que o Pai tinha enviado o Espírito Santo, e no outro credo dizia que Jesus e o Pai tinham enviado o Espírito Santo.
E foi esse o motivo porque a igreja se dividiu em duas. Fantástico, não é? É fantástico. Isto é um ótimo exemplo de deixar o secundário substituir o essencial e aí está o resultado: destruição. Divisão. Vamos à próxima palavra para não nos espalharmos aqui no templo. No templo também. Mas, união fraterna, e eu coloquei logo ali a palavra em grego, que é koinonia, e já falamos dessa palavra da última vez. Koinonia significa união fraterna, significa comunhão, algumas traduções têm essa expressão, significa intimidade, significa participação conjunta, também tem esse significado, participação conjunta, todos participam em conjunto. É uma palavra muito profunda, com significados ricos. E o partir do pão, a união fraterna e o partir do pão é um símbolo dessa comunhão, dessa união, dessa koinonia. Onde é que o corpo de Cristo foi partido? Mais uma vez, na cruz. Só há comunhão com a cruz no centro. Quando a cruz sai do centro, a comunhão acaba. Era exatamente o que estávamos a falar. Sem a cruz no centro, não há unidade. Porque é a cruz que nos leva a morrermos para nós próprios e a sacrificarmos pelos outros, como Cristo se sacrificou. E é isso que nos realiza. É isso que nos realiza enquanto seres humanos. Porque foi para isso que Deus nos criou. Então foi na cruz que o corpo de Jesus foi partido por nós, e o partir do pão que nós partimos quando celebramos a ceia é um símbolo disso. Na cruz, o corpo de Jesus foi partido, e o pão que nós partimos na ceia é um símbolo desse sacrifício de Jesus. E nós, quando compartilhamos a ceia, nós estamos a expressar isso. Estamos a expressar comunhão, estamos a expressar a unidade, porque somos muitos, mas somos um só pão. Temos comunhão de um só pão. E não dá para ser família sem isso. O que Deus pede de nós, irmãos, é que o Pai seja realmente nosso. Até este ponto. Até este ponto. Jesus fez esta oração. Não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que crerem em mim por meio da sua pregação. E para que todos sejam um. Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. O que é que Jesus pede a Deus? Qual é o desejo do coração de Jesus que ele transforma em oração e pede a Deus? Que todos sejam um, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Trindade. Trindade. Que a nossa unidade seja tão profunda como a unidade da Trindade. É uma tarefa. Irmãos, esta oração de Jesus talvez seja a oração que Jesus faz, a única que depende também de nós. Porque se nós não quisermos, ninguém nos vai obrigar. Deus não vai pegar em nós e nos pôr em comunhão. Nós podemos rejeitar a comunhão. Podemos dizer, eu não quero. Eu não quero. Eu quero estar sozinho. Podemos rejeitar isso. E então a oração de Jesus, para nós, não vai ser respondida. Então nós oramos, Pai Nosso. E a coisa seguinte que a igreja original, lá que surgiu logo no início, em que eles se concentravam, era precisamente nisso. Era precisamente nas orações. Porque sem oração, nós não vamos conseguir. Sem a oração, a oração não são fórmulas para nós repetirmos. A oração é quando nós pedimos o poder de Deus, é quando nós comunicamos com Deus numa relação e pedimos a ajuda dele e dependemos dele. E começar por aqui. A oração é comunicação na relação com o Pai Nosso. Que relação é que pode subsistir sem comunicação? Quando acaba a comunicação, acaba o quê? A relação.
A comunicação é que mantém a relação viva. E quando nós não oramos, quando nós não estamos com o nosso Pai, nós não temos relação. Então é por isso que a oração, é por isso que aparece logo neste início de ensino de Cristo, Cristo que foi partido por nós, a comunhão simbolizada pelo pão que nós partimos e em oração. Tudo tem que ser regado com oração. E porque a oração é o que mantém o relacionamento a andar, é o que mantém o relacionamento a funcionar. E a comunicação mostra-nos que tipo de relacionamento nós temos. Certo? O tipo de comunicação que nós temos mostra-nos o relacionamento que nós temos. Se a nossa comunicação é praticamente inexistente, que tipo de relacionamento é que nós temos? Praticamente inexistente. Se a nossa comunicação é constante, então temos um bom relacionamento. E depois há os altos e baixos, né? que todos nós somos vítimas. Né? E muitas vezes nós distraímos-nos, temos muita coisa que nos distrai da relação, temos muita coisa que tem que acontecer e a relação fica para o último lugar. Somos muito pressionados por muitas solicitações e a relação vai ficando para o segundo plano até desaparecer, e quando percebemos, estamos longe. E nós não podemos, isto não pode sair da nossa mente. A oração gera comunhão e a comunhão gera oração. Nós, quando oramos, nós estamos a comunicar e estamos a promover a comunhão e a aprofundar a comunhão. Claro que temos de comunicar de uma certa forma. Qual é a forma de comunicarmos? É segundo a palavra de Deus. Não é? E Jesus está-nos aqui a ensinar como comunicar com Deus. Qual é a boa comunicação com Deus? Esta oração, Pai Nosso, não é? Começa assim. Como é que eu posso comunicar bem com Deus? Está aí. E quando nós temos comunhão, quando nós nos aproximamos, comunicamos mais. Isto é básico, não é? É elementar. Não é? À medida que nós comunicamos mais, ficamos mais próximos, e quando estamos mais próximos, comunicamos mais. Então, a comunicação é absolutamente fundamental. Sem comunicação não há comunhão, portanto, sem oração não há intimidade com Deus, não há comunhão com Deus, e também não há comunhão uns com os outros, porque a nossa comunhão é em Deus. Nós estamos longe de Deus, afastamos-nos uns dos outros automaticamente. Portanto, a nossa responsabilidade é estarmos íntimos com Deus por causa dele, em primeiro lugar, mas também por causa uns dos outros. E eu sei que se eu não oro, eu vou ficar fora de sintonia com Deus, vou-me afastar de Deus, o meu coração vai estar fora de sintonia com o coração de Deus, e eu sei que isso vai afetar as pessoas à minha volta, porque eu vou me tornar uma pessoa mais eu, vou ser mais eu. Vai ser menos Cristo em mim. E eu sei que isso vai ter repercussões nas pessoas à minha volta. Então é uma responsabilidade que nós temos. Principalmente aqueles de nós que têm mais responsabilidade. Na família, na igreja, no trabalho. Temos mais responsabilidade, então temos mais responsabilidade de estarmos conectados e sintonizados com o coração de Deus através da oração que gera comunhão, que nos transforma. A comunhão transforma-nos. Não é a oração que nos transforma, é a comunhão que é alimentada pela oração que nos transforma. A comunhão é alimentada pela oração. E isto transforma-nos. E com isso nós somos sal e luz neste mundo. Eu li algures que o melhor presente que um pai pode dar ao seu filho é o quê? Qual é o melhor presente? Hã? Sim, e para educar é preciso o quê? A presença. A presença. O melhor presente que um pai pode dar ao seu filho é a presença. Uma presença inteira. Não é? Isso é uma luta, não é? Porque há sempre ali o WhatsApp e o Instagram e o Facebook e um e-mail e mais isto e mais aquilo que
que nos distrai da presença. Estamos presentes, mas só de corpo presente. Isso aí não vale muito. Mas esse é o melhor presente, nós estarmos presentes de coração inteiro. E isso vale para a nossa família, a nossa família de sangue, como queiramos chamar, vale para a nossa família espiritual, para a igreja. Nós só podemos, o melhor presente que nós podemos oferecer uns aos outros é a presença. E nós recebemos do Pai, quando o Pai está presente connosco e nós presentes com Ele, nós recebemos dele a energia e a disposição e a alegria para estarmos juntos. Mesmo com muitas dificuldades e lutas e diferenças que temos uns com os outros, mas recebemos do Pai essa capacidade. Então, temos que orar Pai Nosso, mas orar com entendimento do que é que isto significa. Nosso, não estamos sozinhos, fazemos parte de uma família de filhos que tem Deus como Pai e que tem que viver em comunhão. Tem que alimentar essa comunhão, olhando e aprendendo sobre a raiz dessa comunhão que é Cristo e a cruz, onde Ele foi partido, lembrando isso com o partir do pão e a ceia, e orando permanentemente em oração. Para Deus nos dar poder para sermos realmente aquilo que Ele deseja que nós sejamos e que estamos longe de ser. Mas nele nós podemos. Para nós é impossível. Nele todas as coisas são possíveis. Os irmãos acreditam nisto? Amém. Podemos ficar de pé? Eu queria propor que neste espírito do nosso nós pudéssemos orar dando as mãos. Podemos dar as mãos? Como símbolo da nossa comunhão, uns com os outros, e vamos orar, expressando a nossa comunhão com Deus também. E agora vamos orar. Pode orar pela pessoa que está ao seu lado, de um lado e do outro. Vamos orar juntos pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Orar para que Deus nos una, para que Deus nos livre de todas as divisões, para que Deus nos dê o Espírito de Cristo e nos ensine a cada dia a andar como Cristo andou. Sim, Pai. Nós te louvamos porque não estamos sós. Podemos dizer, Pai nosso, fazemos parte de uma família de filhos. Senhor, obrigado pelo sacrifício de Cristo que morreu na cruz, para que nós pudéssemos realmente ter comunhão verdadeira contigo. E que essa comunhão contigo se traduza numa comunhão verdadeira uns com os outros. Deus, ajuda-nos a assumir a nossa responsabilidade, cada um de nós, de ser alimentado na comunhão contigo, para que tenhamos também alimento para a comunhão uns com os outros. Pai, só isso nos pode livrar da destruição. Só isso nos pode livrar das armadilhas do diabo que nos quer dividir. Que quer dividir a igreja por questões acessórias, que quer reinar. Mas nós queremos dizer que Tu és o nosso Pai e que nós queremos ser Teus filhos, Senhor, e obedecer ao Teu mandamento de sermos um só. À Tua oração, queremos que a Tua oração tenha resposta em nós, encontre resposta em nós. De sermos um só como Tu e o Pai são um só na unidade do Espírito Santo, na Trindade. Obrigado por Tu nos revelares a Tua natureza e nos mostrares quem Tu és, para nós percebermos quem é suposto nós sermos e quem Tu queres que nós sejamos. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada.
aqueles que não estão aqui, que estão de férias ou doentes e que não podem estar. Pai, que possamos todos compartilhar deste Espírito. E não só por esta igreja, Deus, mas por todas as igrejas que estão aqui representadas e todas as igrejas ao nosso redor. Que haja verdadeiramente comunhão, comunhão verdadeira com o Pai, comunhão verdadeira uns com os outros, para que o mundo creia que Tu enviaste Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade, Senhor. E esse é o nosso privilégio. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Também queremos orar, Senhor, pela vida do Simão e todos os irmãos que estão doentes e que já oramos, já colocamos diante de Ti, mas queremos mesmo que Tu os toques de uma forma especial nesta manhã e neste dia. Que lhes dês coragem e ânimo para enfrentar as dificuldades e que nos movas também como igreja a estarmos presentes na vida deles. Para que eles não fiquem de fora da comunhão só por não poderem estar presentes fisicamente. Senhor, oramos por isso em nome de Jesus. Amém.